glória, 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 glória. Ao nome do nosso Deus seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, graça e paz, seja multiplicado, meus amados. Como eu amo vocês, como eu amo estar junto com vocês, como eu amo essa atenção que nós, essa conexão e essa atenção que nós temos em comum. Amém? Porque você está aí do outro lado, eu estou aqui do outro lado, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E o que nós temos em comum é você estar também aí compartilhando, mandando para outras pessoas, porque eu sei que você está fazendo isso já, compartilhando os nossos vídeos. Mas o mais importante de tudo isso, né? Sendo que depois da palavra de Deus, depois de entendermos e alimentarmos a palavra, o mais importante não depois disso é saber que você está aí deixando o seu ok, o seu joinha, o seu like, para que possamos entender que esta palavra, o conteúdo que nós estamos apresentando aqui, está sendo beneficiado a alguém. Alguém está recebendo bênção. Porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que tem que espalhar cada vez mais longe, que está sendo relevante, e tem que espalhar cada vez mais longe a palavra de Deus, através desse canal Amor e Gratidão. Então é muito importante você, se você ainda não se inscreveu também, se inscreva no nosso canal, não custa nada, é só dar um clique aí no se inscrever, e aí no like você preenche aí, tem um dedinho que faz assim, aí você preenche aí, deixa ele escurinho, pretinho, recheadinho. Oh, glória a Deus, que maravilha, 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 maravilha. Eu estou aqui feliz e agradecida ao nosso Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Uma das coisas mais importantes que o Senhor tem feito é nos alimentado com a palavra, com o pão do céu, que é a palavra de Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, versículo 1, alguns versículos a seguir. Nós vemos a respeito de dois homens que Deus iluminou, que o eterno Criador iluminou para que fosse importante, que tivesse grande importância a sua participação mediante a palavra do Senhor, né? Mediante o manuscrito, né? A Bíblia, essa que nós vemos hoje, eles tiveram grande importância. Um foi o profeta Isaías, que era a boca do Senhor falando aqui na terra. E o outro foi o rei Ezequias, que era um homem temente a Deus. Ele era um rei muito importante, rei de Judá. Ele reinou 29 anos, porém o seu reinado deu-se início quando ele tinha 25 anos. A partir de quando ele tinha 25 anos de idade, o rei Ezequias então começou a reinar, reinou então 29 anos. Então foi de muita importância a participação e a história deste homem chamado rei Ezequias, e teve muita importância a história desse profeta que teve essa conexão, esse encontro nessa época com o rei, porque muitas coisas aconteceu durante o reinado do rei Ezequias, a qual naquela época também o profeta Isaías, um homem usado por Deus, era a boca de Deus, né? Naquele tempo, Deus usando a boca do profeta Isaías para trazer correção, para trazer ensinamento, para trazer exortação e para trazer consolação a um povo que vivia anos e anos perecendo, de geração a geração, mas nunca o Senhor Deus deixou faltar um profeta naquela época para que pudesse falar diretamente com o povo, para que Deus pudesse expor a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua exortação. O Senhor nunca abandonou aquele povo. E como hoje nós vemos também
que nós cremos nesse mesmo Deus, que foi o Deus do profeta Isaías, de Abraão, de Isaac, dos profetas antigos, dos reis que temeram ao Senhor. Nós vimos que esse Deus é o mesmo, não mudou. E nós vimos aqui também que fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem que temeu a Deus, um homem temente a Deus. Ele tinha os seus valores espirituais também. Ele não era só rei, mas tinha os seus valores espirituais. Por conta ele era um rei, foi um rei que temeu a Deus, que obedeceu, viveu na obediência, teve suas falhas, teve os seus erros, porém é um rei que adorava a Deus acima de todas as coisas, acima do seu reinado, acima de um povo, acima de qualquer idolatria. Ele entendia que Deus é Deus sobre todas as coisas, que é Deus onisciente, é Deus onipotente, que é o Deus de todo o povo, é o Deus de todo, é o Pai de toda a criação. Então nós vemos que nós tiramos um grande exemplo da palavra do Senhor através dessa mensagem. É uma mensagem que muda a história. Desde que nós cremos, no momento em que nós passamos a crer na palavra do Senhor, nessa palavra viva, essa palavra tem o poder de mudar a história, meus amados. Então, o que nós vemos aqui? Que certa feita, numa determinada ocasião, esse rei temente a Deus, chamado Ezequias, ele se adoece, ele fica enfermo. A Bíblia nos conta que ele adoece com uma enfermidade mortal. E aí, nesse mesmo tempo, quando Deus olha para aquela situação daquele homem, Deus então manda o profeta Isaías, o teu servo, o profeta Isaías, a ter com esse homem que estava muito doente. E diz a Bíblia que era uma enfermidade que não tinha cura, que não tinha medicina que pudesse curar, e que era uma enfermidade para a morte. Porém, a palavra de Deus diz que Isaías então tem um encontro para levar uma mensagem de Deus para este homem que estava enfermo, para este rei que até então não podia exercer neste tempo o seu reinado, a sua administração, porque estava muito doente. Então, o profeta Isaías chega até aquele lugar onde o rei se encontra e ele diz para ele: eu vim trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para você, ó rei. Essa enfermidade que você está passando, que você está aí for acometida dessa enfermidade, essa enfermidade é para a morte. Então, o Pai, o Eterno, manda te dizer: organiza a tua vida, põe em dias tudo que você tiver que pôr, põe a tua casa em ordem, ponha a tua vida em ordem, faça tudo conforme o Eterno está mandando, porque por causa dessa tua enfermidade, e por essa enfermidade, você não vai viver, você vai morrer. E nós ficamos assim pensando: meu Deus, né? Que palavra, né? Que mensagem dura, que mensagem difícil. Como foi difícil para Isaías chegar até o rei e dizer: põe a tua casa em ordem, coloca tudo no seu devido lugar, porque você não vai viver e você vai morrer.
Meu Deus, alguma vez na sua vida, meu amado, você já recebeu uma notícia que deixou você decepcionado, triste? Eu creio que todos nós, eu creio assim que todos nós, algum dia na nossa vida, recebemos assim uma notícia que nos deixou abatido, que nos deixou triste, que nos deixou decepcionados. Eu creio que você também já recebeu tal notícia que te deixou numa condição fraca, que te enfraqueceu na fé, que te abalou o seu emocional. Agora, pensa comigo, como foi difícil para o rei ouvir essa mensagem e saber que realmente aquilo poderia sim acontecer com ele, porque era a boca de Deus usando o profeta falando para ele. Ó rei, ponha tudo no devido lugar, organiza tudo a sua vida, porque você vai morrer e você não vai viver. E o profeta então traz essa mensagem para ele, deixa aquele lugar e começa a caminhar para o seu destino lá fora. Se ausentou da casa do rei. De repente, ainda no caminho, Deus para Isaías e começa a dar uma outra ordem para Isaías. Agora uma mensagem diferente, porque quando o profeta sai daquele lugar onde o rei estava, da sua casa, diz a palavra do Senhor. Quando o rei Ezequias recebe aquela mensagem, crendo que é de Deus sim, que aquela mensagem é de Deus, que veio diretamente para o coração dele, diz a palavra que ele se vira para um lado, vira o seu rosto para um lado, e ali ele fala com o Pai. Ali ele começa a conversar com o eterno Criador, o dono da sua vida, o dono da sua saúde, aquele que pode devolver a sua saúde. Então ele começa a dizer para Deus que ele estava andando nos seus caminhos, que ele estava em obediência, que era para o Pai lembrar da obediência. O quanto ele foi obediente, o quanto ele anunciava a divindade, o poder de Deus, a eternidade de Deus, a bondade de Deus, e ele começou a lembrar de Deus. Lembra-te, Senhor, de como eu andei no seu caminho, na obediência, quantas vezes eu ouvi a tua voz e obedeci. Lembra-te, Senhor. Então o rei Ezequias faz essa oração. E naquele momento as suas lágrimas começam a escorrer no seu rosto. E aquele momento talvez foi a oração mais difícil para ele, que ele fez em toda a sua vida. Foi o diálogo mais difícil que ele teve com o Pai naquele momento. Porque ali, meus amados, ele teria que mover o coração, aquela oração deveria mover o coração do Eterno. E assim aconteceu, aleluia, glória a Deus. Assim aconteceu quando o profeta estava ainda a caminho, indo embora. Deus parou ele no caminho e diz para Isaías: volta lá, leva agora uma outra mensagem, diferente dessa que você levou. Aleluia. Glória a Deus. E essa mensagem nós chamamos de
a mensagem que muda a história. Porque essa mensagem mudou realmente a história desse rei, desse homem que estava doente, que estava enfermo de uma enfermidade que não tinha cura. Mas essa mensagem agora muda a história deste homem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Um homem que estava já tentando, talvez estava ali, tendo que se preparar para a morte. Agora, uma mensagem, uma nova mensagem, muda a história deste homem. Glória a Deus. E o profeta volta para trás. Encontra com o rei novamente, ali na sua cama. E ele diz para o rei: o Pai, o Eterno, te traz boas novas. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu amado, meus amados, meus irmãos, que a partir do momento que nós colocamos a nossa fé no único Senhor, no único Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é dono de toda a verdade, a mensagem oposta que o inimigo poderia estar trazendo para você e para mim, o eterno Criador, Todo-Poderoso, há de mudar a mensagem. Muitas vezes nós recebemos de pessoas, ou até mesmo de, não sei se posso chamar de inimigos, pessoas que às vezes querem o nosso mal e não querem o nosso bem. Recebemos mensagens ao contrárias do que poderia ser bênção na nossa vida. E muitas vezes até tememos, as nossas fraquezas até tememos. Porém, nós temos que fazer ao contrário. Crer no Todo-Poderoso, crer com uma nova mensagem, uma nova história. Deus, o Senhor, pode preparar, escrever para nós. Glória, 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 glória. Eu quero dizer para você que está aí com seu coração triste, abatido, a sua alma está triste, angustiada. Talvez você recebeu uma mensagem, alguma coisa, alguma falácia de pessoas que não querem o teu bem, e você ficou com a sua alma batida, enfraquecida, a sua fé enfraqueceu. Eu quero dizer para você que este Deus, esse mesmo Deus que mudou a história da vida deste homem chamado Ezequias, pode mudar a sua vida também, se você crer, se você entregar a sua vida totalmente a Ele. Se você deixar o seu coração derramar na presença dEle, e se você se entregar verdadeiramente à palavra verdadeira, que é essa, a palavra de cura. O Senhor diz, está escrito na palavra de Deus. A palavra do Senhor, essa verdade, ela é remédio para o nosso corpo. Por isso que o profeta volta e fala e traz a mensagem verdadeira vinda do céu para aquele homem que estava enfermo. Ei, espera, agora eu trago uma boa nova para você.
trago palavras novas. Deus diz para você, Ele ouviu a sua lágrima, Ele ouviu a sua oração, Ele está vendo toda a sua lágrima e Ele vai enxugar do seu rosto a sua lágrima e Ele vai dar resposta à sua oração. Certamente, aquele homem pula, salta de alegria naquele momento. Aleluias! Glória a Deus! Deus então muda a história daquele rei. Porque Deus é Deus que não mente, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Se Deus tem uma palavra para você, meu amado, minha amada, queridos, se Deus tem uma palavra para você, verdadeiramente creia. Se Deus traz uma palavra que está aqui, ó, está conectada, está aqui identificando com essa verdade. Porque se a palavra que você ouvir, não se identificar com essa verdade, então não é Deus que está falando para você. Este homem foi curado por causa da sua oração humilde, da sua simplicidade. Ele era o rei naquela comarca toda. Ele reinava sobre um povo. Ele era autoridade sobre um povo. Mas naquele momento ele toma posse da autoridade divina, falando através da boca daquele homem de Deus, do profeta. Quando o profeta, homem de Deus, trazer uma palavra com autoridade do céu, creia e receba. É isso que aconteceu nessa passagem bíblica. Aí então, reina sobre a vida do rei. A saúde triunfa sobre a vida do rei, por causa da sua fé, por causa da sua oração, por causa das suas atitudes a qual ele tomou. Ele poderia ali se abater, ele poderia ali desistir de tudo naquele momento, até mesmo do Deus que ele cria, mas ele não desistiu. Ele virou o seu rosto, diz a palavra que ele vira o seu rosto e ora: meu Deus, lembra, meu Deus, que o teu servo anda em seus caminhos, tem andado nos seus caminhos, tem obedecido. Aleluia! E Deus sim se lembrou. A vida e a saúde triunfam sobre a vida deste homem que creu, que se humilhou diante do Todo-Poderoso, que não deixou ser abatido por más notícias, por mensagens ao contrárias. Aquele homem estava na beira da morte. Mas a vida e a saúde triunfou sobre a sua vida. Deus devolve para ele. Deus ainda diz, manda o profeta dizer. Ele quis saber como vai ser isso, como eu vou saber. O profeta ainda diz, o Eterno está acrescentando na sua vida 15 anos mais. E como vai ser isso? O relógio vai voltar para trás, vai regredir para trás. 15 anos, aleluia! Este homem pôde experimentar o milagre, o sobrenatural do Todo-Poderoso. Ei, eu quero dizer para você, talvez você ainda não experimentou o sobrenatural e o milagre de Deus. Mas entenda algo. Deus está de braços abertos, com as mãos estendidas sobre a sua vida. Deus está esperando você a se humilhar. Talvez falta você se humilhar diante do Pai e dizer, tornar-se humilde. Se humilhar, que eu quero dizer, é fazer uma oração humilde e entender que você precisa
do Todo-Poderoso, quando os médicos são limitados, e quando o médico colocar um limite na sua saúde, na sua vida, você entender e ser humilde para entender que Deus, o Todo-Poderoso, é o dono da sua saúde, é o seu dono, é Ele quem te fez, é Ele que assistiu você no ventre da tua mãe quando você estava ainda sendo tecido. Aleluia! Que Deus Todo-Poderoso, Eterno, abra sua mente e lembre-se que Deus jamais vai esquecer. Se você se entregar verdadeiramente, Deus jamais vai se esquecer. Quando chegar o dia mau na sua vida, que todos nós, mesmo que vivem pela fé, mesmo vivendo pela fé, o dia mau vai chegar na nossa vida. Porém, nós temos um único Deus verdadeiro que é por nós, que move o céu, a terra, tudo, que envia anjos para trazer a cura, para trazer mensagens que vêm do céu diretamente. E como você sabe, quando é Deus que está falando, como nós já dissemos, quando a mensagem se identifica com esta palavra verdadeira. Há quem duvide desta palavra. Há quem diz que essa palavra não é divina, não tem divindade. Mas aqueles que crê, recebem. Aquele que bate, se lhe abre. Aquele que busca, encontra. Creia, 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 creia. Creia que você já recebeu hoje uma mensagem que vai vir de encontro com a sua necessidade e que essa mensagem é verdadeira. Creia no poder de Deus. Creia e receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a cura, receba tudo de maravilhoso, tudo que você necessitar, receba agora. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Seja alcançado. Aleluia.